O RB21 finalmente chegou e antes a Red Bull estava apenas com um protótipo. Vamos falar sobre isso agora porque é bem interessante. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar de Fórmula 1, já tivemos um vídeo hoje, se você não viu dê uma olhada. Começando com Alexander Albon falando basicamente a mesma coisa do seu companheiro de equipe Carlos Sainz. Se você assistiu o nosso vídeo anterior, deve ter visto que o Sainz está preocupado com a nova regra para Mônaco, expliquei a regra no outro vídeo, e o Alexander Albon está indo pela mesma linha de raciocínio, falando que sim, há uma preocupação de como os pilotos e as equipes vão utilizar a estratégia para esse Grande Prêmio de Mônaco, principalmente nas primeiras voltas. Mas não somente isso, também uma preocupação de como o segundo piloto de cada equipe vai se portar em termos de estratégia. Ele vai ficar segurando o pelotão para o outro conseguir ter um gap? Essa é uma preocupação genuína, nós já vimos isso acontecer em Mônaco em outras vezes. Circuitos de difícil ultrapassagem permitem esse tipo de estratégia e é claro que alguns consideram justo, outros não, aí fica muito a critério de cada um. Mas se os dois pilotos da Williams estão indo por esse lado, por essa linha de raciocínio, é porque a equipe Williams já está preocupada, ela já está prevendo algum cenário desse tipo. Por exemplo, na briga pelo meio de pelotão, se uma equipe está ali em nono, ela pode utilizar o seu segundo piloto, que pode estar ali em 11º, 12º, para segurar o pelotão enquanto o que está em nono ir embora. E com isso ele conseguir um pit stop meio que gratuito, ainda mais com essa obrigatoriedade de 2 paradas nos boxes. É uma estratégia que eu não duvido que aconteça, sendo bastante sincero com vocês, e eu confesso que não consigo definir se ela é moral ou não, se é justa ou não. Confesso, tá? Confesso que não sei. Porque querendo ou não, é um jogo de equipe. É um jogo de equipe que você tá fazendo ali. Pô, sua corrida não tá tão legal, segura a galera aí pra deixar o outro cara vazar e conseguir uns pontinhos. Não sei até que ponto é ruim, né? É o tipo de estratégia que eu acho que eu utilizaria lá no F1 Manager. Mas eu quero saber a sua opinião, se você considera essa estratégia boa, ruim, moral ou não. Diz aí. A disputa interna da McLaren tem sido motivo de muitos comentários nos últimos dias. Christian Horner já deu pitaco, vários jornalistas, youtubers, fãs dando pitacos também sobre o que a McLaren deveria fazer. O meu pitaco no Grande Prêmio passado é que ela deveria ter invertido, pensando como chefe de equipe, né? Deveria ter invertido seus 2 pilotos logo na relargada, para o Lando Norris ter uma possibilidade de, quem sabe, brigar com o Max Verstappen. E o Zac Brown, obviamente, acabou sendo perguntado sobre isso. Ele não é o chefe da equipe, ele é o CEO, mas acaba tendo muita voz ali dentro. E ele falou o seguinte: o melhor jeito de ganhar os construtores é terminando em primeiro e segundo no campeonato de pilotos. E é isso que estão tentando fazer. Zac Brown continua falando que a forma com que a McLaren achou para deixar eles definirem primeiro e segundo é tratando os dois de forma transparente, justa, sem nenhum tipo de problema. Ele fala até mesmo que no Q3 eles estão alternando quem sai primeiro. Então numa corrida é um, noutra corrida é outro, e também fala, por exemplo, de upgrades. Se um piloto recebe o upgrade primeiro, então no próximo upgrade o cara que tinha recebido depois recebe primeiro, e assim vai indo. Brown fala que tem sido muito tranquilo para a McLaren lidar com isso, que no final o melhor vença, eles só não podem perder pontos, né, por exemplo, se batendo, atrapalhando um ao outro, para que um Verstappen ou outro piloto chegue na briga, palavras do próprio Zac Brown. Então, desde que eles não batam e não percam pontos toscos, para a McLaren tá tudo bem. Sem contar que, por mais que a McLaren esteja perdendo ali, por exemplo, no último Grande Prêmio pontos por Verstappen, ela perdeu no campeonato de pilotos, não de construtores, porque a McLaren ainda somou mais pontos. Tudo isso entra na equação. A McLaren está pensando no campeonato de construtores, não no campeonato de pilotos. Ela quer que um dos seus pilotos, obviamente, ganhe o de pilotos, mas o dinheiro está no de construtores, então enquanto eles estiverem marcando mais pontos que a concorrência nos construtores, pelo visto, tá tudo bem e ela não vai intervir na disputa de pista, como aconteceu em Imola. Obviamente eu quero saber o que você acha sobre isso. Eu tenho uma opinião aqui, já falei pra vocês, eu tenho uma opinião que, como fã, eu quero ver o pau comer, quero ver os caras ali degladiando, né? Vocês até falam, não é degladiando, degladiando. Quero ver esses caras brigando, quero ver esses caras colocando a sua habilidade no máximo, só que pensando pelo lado do chefe de equipe, do otimizar resultado, etc., não faz muito sentido. Ainda assim, a McLaren está indo por esse lado. Vamos ver se vai dar certo essa estratégia e quem sairá campeão no final do ano, né? A McLaren, por enquanto, carro para isso tem, para ter um dos seus pilotos campeão do mundo.
Nosso último assunto de hoje é bem interessante. Tem uma matéria bem legal do The Race que eu vou deixar na descrição, lembrando que todas as fontes ficam na descrição, que fala sobre o RB21 e os upgrades dele até agora na temporada, mas principalmente o que aconteceu entre Miami e Imola, que nós vimos em Miami uma Red Bull que falava, poxa, a gente não consegue competir com a McLaren, e foi para Imola e o Verstappen simplesmente venceu com autoridade, venceu muito bem, tendo performance muito forte sem ser ameaçado pelas McLarens. Então o que acontece falando de uma forma que geral e resumida para vocês? A Red Bull tem apresentado sim essa evolução, melhorias significativas em termos aerodinâmicos e também na gestão térmica, especialmente após as atualizações introduzidas entre Miami e Imola. As mudanças mais relevantes incluíram um novo assoalho para maior estabilidade aerodinâmica, que ainda será melhorado para as próximas provas, talvez não Mônaco, mas provavelmente na Espanha, e também uma reformulação, por exemplo, dos sidepods que nós citamos aqui e mostramos para vocês em vídeo recente para o Grande Prêmio de Imola. Eles abandonaram o antigo design e foram mais para algo parecido com Ferrari e McLaren. Aparentemente, essas melhorias resultaram justamente numa melhora consistente no desempenho e na gestão dos pneus, sem contar que a Red Bull ainda está buscando melhorar o resfriamento dos freios para otimizar a degradação dos pneus e também está aguardando ansiosamente, assim como a Ferrari, a mudança na Espanha, a diretiva da Espanha que vai modificar as asas dianteiras. Ou seja, a princípio, pegando única e exclusivamente Imola como parâmetro, a atualização funcionou, deu muito certo. Então seria o início do RB21 efetivamente, de um carro em que a Red Bull tem controle e que ela sabe o que está fazendo e que tem performance. É claro que quando a gente fala assim, o carro da Red Bull antes não estava tendo performance, pô, o cara não está tendo performance, mas está ganhando corrida, está indo pro pódio. É claro que a gente está fazendo como comparação aquilo que a própria Red Bull estabeleceu em 22 e 23 e durante um pequeno período em 2024. Então, pegando esse parâmetro de comparação, o carro da Red Bull estava sofrendo, mas ainda assim é um carro muito bom. Só que se essas atualizações da Red Bull realmente surtiram esse efeito, nós vamos ter um pouquinho mais desse aperitivo em Mônaco e vamos ter muito mais a poder conversar na Espanha. Se realmente isso aconteceu, a temporada ganha um fôlego assim como aconteceu em 2024. Só que inverteu, né? A McLaren em 24 é que vinha ali dando trabalho para a Red Bull, depois da Red Bull começar muito forte, e agora a Red Bull pode tentar dar o troco, ainda mais que ela tem mais tempo de desenvolvimento e ela pode se aproveitar disso. Vocês perguntaram, não me recordo agora se foi na live ou se foi em algum outro vídeo, se a mudança da Espanha pode definir o restante da temporada. E eu respondi que sim, pode definir porque as equipes dificilmente vão colocar outros grandes pacotes após Canadá, aquelas corridas iniciais que nós tivemos, depois do Canadá você vai ter a temporada europeia. Então, dificilmente depois daquilo você vai ter ainda um grande pacote, talvez no máximo até o meio da temporada, ali em julho, mais ou menos. Depois disso, não devemos ter grandes pacotes de atualizações. Então, quem conseguir ter o melhor carro a partir do momento em que na Espanha tem a nova diretiva, possivelmente será favorito ao título. Então vamos ver, se o RB21 mudou tanto assim com 2 atualizações e ainda tem mais para vir na Espanha, eu quero saber a sua expectativa para essa temporada que parece que está ganhando um pouquinho mais de ânimo entre equipes. Me fala a sua opinião e, claro, você viu essa camiseta que eu estou usando aqui, na Paddock BR está rolando promoção, você adquire pelos melhores preços, compras acima de R$350 você leva uma camiseta grátis, basta colocar a camiseta a mais já no carrinho na hora do checkout e colocar o cupom AMORZÃO, sem o tio. E em compras inferiores você paga com o cupom Ressaca Motor, que também vai te dar desconto e frete grátis. Na Instant Gaming, jogos grandiosos estão em promoção, promoções absurdas, conforme você está vendo na sua tela. Não perca, então entre aí pelo link na descrição que você não vai se arrepender. Um grande abraço, valeu e falou!